Fala galerinha, aqui é o professor André Oliveira, mais conhecido como Firon. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, Agentes Cristãos, e no YouTube, Agentes Escolares. Nos acompanhe lá. Hoje nós vamos começar essa aula de Sociologia sobre política, sua definição e conceitos aí através de pensadores. Nosso módulo se divide aí no estudo do pensamento, que faremos hoje, e posteriormente vamos estudar aí os sistemas, as formas de exercício de política e governo. Então, antes da gente começar, vou deixar uma palavra aí que está em Romanos 13:1, que todos devem se sujeitar às autoridades, uma vez que elas foram constituídas por Deus. Então, nós cremos aí como cristão, independente do partido político que governa ou aquele que está no poder, nós nos sujeitamos a essas autoridades porque Deus tem o controle sobre elas e foi Ele quem as instituiu. É assim que nós cremos como cristãos. E temos que lembrar que a autoridade maior ao qual nós servimos não é deste mundo, como o próprio Jesus disse, ele é nosso rei e o nosso reino não pertence a este mundo. É a essa autoridade principal que temos que estar sujeito pela fé. E aí hoje nós vamos abordar um pouco da teoria contratualista, que nada mais é uma teoria política das ciências políticas, que visa entender pensadores e teóricos por meio de teorias, como as pessoas se relacionam com o governo visando a manutenção dessa ordem social. Por isso a ideia de contrato, ela é muito forte, até quando a esquerda venceu muitas eleições aí no mundo recentemente, alguns anos atrás, uma proposta de muitos governos de esquerda foi a ideia de contrato social, a ideia de contrato com o povo, visando aí melhorar as formas de governo, visando uma nova ordem social, né? Então hoje a gente vai falar do conceito, da definição do que é política, e ela vem da Grécia, de Polis, né? Segundo seu grande definidor aí na obra Política, Aristóteles, esse filósofo define a ideia de felicidade. É essa a ideia quando ele diz que política é criar amizade entre os membros da cidade ou membros da poli. Como assim? A felicidade, segundo Aristóteles, ela se divide em felicidade individual, que é a ideia que ele chama de ética, ou a felicidade coletiva, que é o que ele chama de política. Então, a política, segundo essa ideia grega, nada mais é, ela leva o indivíduo a viver melhor, a viver feliz. Não só consigo mesmo, por meio da ética, que seria fundamental, seria inclusive um outro ramo de estudo. Aristóteles tem obras específicas sobre ética, e no todo, no grupo, essa felicidade coletiva vai ser dada por meio da prática política, né? As duas, seja ética e política, elas sempre se relacionam, ainda mais num país como o nosso, que a política e ética andam distantes a todo tempo. Uma outra definição interessante também grega, aqui é o grande pensador, né, Franz Kafka, que tem a obra muito interessante, O Processo. Ele diz o seguinte: um idiota é um idiota, dois são dois idiotas, 10.000 formam um partido político. Por que ele está falando isso? Essa oposição grega entre política e idiota, o idiota nada mais é, na sua definição original, aquele que não se interessa por nada. É aquele que não quer fazer parte da política, que não quer buscar a felicidade do grupo, segundo esse conceito grego. Então, uma vez que eu não quero participar das decisões, não quero me interessar pelos debates, não quero me aprofundar nas questões, vivo uma vida rasa, sem crítica, sem buscar conhecer as coisas, sem participar do todo, eu me torno um idiota, segundo essa definição grega. Ou seja, a ideia de política, aí fica mais clara a partir desse contraponto, é aquele que se envolve, aquele que participa. E na Grécia isso era muito mais efetivo, principalmente na polis de Atenas, onde aqueles que participavam de forma direta do governo político, dando sua opinião, se envolvendo, inclusive participando diretamente das decisões, tomando decisões diretamente. Agora falando um pouco dos pensadores, o mais conhecido aí na ciência política é Nicolau Maquiavel. A ideia maquiavélico vem desse filósofo, desse pensador político, em que ele separa público do privado. Ou seja, o que um governante expõe publicamente, muitas vezes não é compatível com o que ele faz no privado.
visando a manutenção do poder. Por isso ele diz que a política tem pelo menos duas caras. Ou seja, o governante ele tem que maquinar, planejar muitas vezes o mal, visando o bem público, a felicidade de todos. É uma forma estratégica, e ele deixa claro isso na sua obra O Príncipe, quando o governante, o príncipe, toma certas atitudes visando a manutenção do poder. E muitas vezes atitudes que podem ferir os governantes os governados ao qual estarão sujeitos a ele. Uma outra definição interessante, esse contratualista bem conhecido, Thomas Hobbes, na sua obra O Leviatã, ele diz que, segundo essa ideia, que o homem é violento, o seu estado natural é violência e conflito. E para que a ordem social seja mantida, a ideia de um governo controlador, um governo que tem poder e o monopólio da violência. Embora ele não use esse conceito na época, esse conceito é mais recente, a ideia de um governo que vai seguir regras, estará sujeito a um contrato com essa população ao qual ele governa, mas ele é necessário para manter a paz e a felicidade social, porque esse governo vai controlar esse estado natural de violência e disputa comum na humanidade. Então ele chama esse governo de o grande Leviatã, fazendo referência a esse monstro bíblico abordado no livro de Jó, né? E aí você precisa desse Estado controlador, você vê aí um governante abraçando a cidade, abraçando com a força pela espada e o controle aí social com o cetro na mão. Você tem essa forma de exercício de poder visando a manutenção da sociedade. Mais recente, na era iluminista, com o pensamento iluminista, Montesquieu, na França, vai trazer a ideia dos três poderes, o poder tripartite. A ideia do poder legislativo, aquele que elabora as leis, o judiciário que aplica e julga as leis, né, vai julgar usando as leis, e o executivo que vai administrar. Não é uma pessoa, como nós vemos na charge, exercendo os três, mas é a proposta de que o poder seja harmônico e dividido, para que não seja uma única pessoa controlada, para que essa pessoa não se torne um monstro, um leviatã, e tenha o poder absoluto sobre as vidas e sobre as pessoas, se julgando até, como aconteceu com o Rei Sol na França, acima das leis e acima das regras. A ideia de três poderes aí são poderes compartilhados, são poderes harmônicos. E até hoje no Brasil nós temos dificuldade em conciliar esses poderes. Um outro contratualista interessante, Jean-Jacques Rousseau, um dos principais teóricos da Revolução, que vai dar base para a Revolução Francesa, ele tem uma frase muito interessante: o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Ou seja, essa sociedade faz com que o homem seja corrompido pelo poder e pela ganância, né? Então ele tem como ponto de partida o bom selvagem, o índio encontrado no Novo Mundo, na América. Você percebe a sua pureza, a sua prática sincera de vida política, porque ele não tem, lá não há sociedade, há uma vida comunitária. Então, quando a sociedade é gerada nesse padrão da propriedade privada, tornando os homens desiguais, essa sociedade leva esse homem a se corromper. Então, basicamente, muitas ideias de Rousseau serão um motor posterior para as ideias comunistas de propriedade coletiva. E aí Karl Marx, que será o maior teórico aí do comunismo, né, o marxismo, ele traz a ideia que o capitalismo ele é opressor, ele leva à luta de classes. Uma classe, a burguesa, como ele define, que tem controle dos meios de produção, explora os mais pobres, os proletários, os trabalhadores, e a saída política para essa sociedade é a implantação, a eleição do Partido Comunista, que ao vencer a eleição, ele vai começar progressivamente por fim a essa ordem capitalista. E o final da história, segundo Marx, é a implantação do comunismo, de uma sociedade com a propriedade coletiva, a divisão dos bens e o fim de todo o Estado e o governo ou a ditadura dos trabalhadores ou a ditadura do proletariado. É claro que eu fiz uma definição aqui bem simples, porque existem vários seguidores de Marx, várias correntes filosóficas, várias formas de pensar hoje o marxismo. E aí um resumo rápido dessa aula: definição de política em contraposição à ideia de idiota, a de pensadores contratualistas, falamos aí de vários, né, deles, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e Karl Marx, um dos principais aí, Thomas Hobbes também.
E aí tem uma brincadeira, né, uma charge, eu corrupto, um político diz para um eleitor, e você que vende seu voto? Quando nós falamos de política, a política vai muito além de governo. Nós exercemos política no dia a dia, na nossa casa, na nossa família, quando tomamos certas posições. E muitas vezes a corrupção, que é o fim da política brasileira, em que muitos atribuem esse excesso de corrupção, ela começa com o cidadão no dia a dia, quando ele fura uma fila, quando ele não paga um imposto, quando ele sempre quer levar vantagem, o famoso jeitinho brasileiro aí. Né? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Me sigam nas redes sociais Agentes Cristãos no Instagram e não deixe de curtir o vídeo em Agentes Escolares no YouTube. Até mais e fiquem com Deus. Tchau!